Depois do embaixador da Argentina ter dito que estava discutindo a criação de uma moeda comum para o Mercosul, o ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que a proposta não existe e chegou a dizer que o jornalista que perguntou sobre essa questão deveria se informar primeiro. Vamos ouvir essa fala de Fernando Haddad. Não existe moeda única, não existe essa proposta. Vai se informar primeiro. A gente mostrou aqui no CNN Prime Time ontem a fala do embaixador argentino e a gente relembra o que disse o senhor Scioli sobre a moeda comum. Brasil é o parceiro número 1 da Argentina e em contexto de crise da globalização, a vontade de fortalecer toda a nossa região e nossa complementação. Haddad é um economista que tem uma visão muito produtivista, la visión de la economía real, un compromiso muy fuerte también con el gran objetivo de la moneda común, que será también de un impacto positivo. Sí, sobre la moneda común trabajaremos, sí. Eso no significa que cada país no tenga su moneda, lo que significa una unidad para la integración y aumento del intercambio comercial en todo este bloque regional, que, como dijo el presidente Lula, fortalecer el Mercosur, ampliar a la Unión Latinoamericana, es muy importante. A gente vai entender essa polêmica com o Fernando Nakagawa, que já aqui no nosso estúdio. Na verdade, entender mais uma vez, porque o Naka destacou o que disse Eduardo Scioli quando foi dita essa frase, anteontem, se eu não me engano, ou ontem, e agora ficou bem claro na fala do embaixador que não é uma questão de cada país vai deixar de ter a sua moeda, não. Os países continuarão a ter as suas moedas, segundo o embaixador falou ali aos jornalistas na porta do Ministério da Fazenda. Naka explicou tudo isso. Mas é importante a gente ter a noção de para que serviria essa moeda comum. Em primeiro lugar, uma primeira pergunta para você, Naka. Márcio, não seria uma moeda corrente, né? Isso não substituiria o peso entre os argentinos ou o real nos nossos bolsos, nas nossas carteiras. Seria uma moeda para única e exclusivamente uso no comércio exterior. Já existe um mecanismo hoje no Banco Central que se chama SML, Sistema de Pagamento em Moeda Local. Esse sistema permite que, por exemplo, exportações do Brasil para a Argentina sejam pagas em pesos argentinos. E por que isso é importante? Atualmente, a Argentina tem um problemaço macroeconômico que é observado, concretizado no baixo volume de reservas internacionais. Ou seja, os argentinos, como país, têm poucos dólares. Eles não têm dólares para ficar pagando importação. E por isso, para eles, é tão importante um mecanismo como esse, onde eles conseguem importar itens, por exemplo, carros brasileiros, produtos brasileiros, e pagar com peso sem precisar passar necessariamente pelos dólares, porque toda exportação hoje no mundo passa por alguma moeda forte, como o dólar ou como o euro. Agora, é interessante, Márcio, como o mundo não gira, ele capota, porque em 2019, Paulo Guedes, então ministro da Economia aqui do Brasil, ele levantou pela primeira vez a possibilidade de uma moeda única entre os dois países e ele até chamou de peso real. Na ocasião, ele mencionou, se a gente criasse essa moeda, ia ser muito bom para o Brasil, porque o Brasil seria como a Alemanha para o euro. Para a Alemanha, o euro é muito bom porque auxilia as exportações. E Guedes, na época, defendia que isso teria o mesmo impacto para o Brasil. O Brasil teria uma moeda mais desvalorizada, o que aumentaria a atratividade das nossas exportações. E por que, aparentemente, o ministro Fernando Haddad ficou tão irritado a ponto de falar para o jornalista que o questionou? Vai se informar primeiro, não tem nada disso. Qual teria sido o motivo dessa irritação, Naka? Me parece ali, porque a utilização do termo moeda, neste caso, em termos econômicos, é inadequado, porque você criaria uma unidade de valor parecido com o que a gente tem atualmente no FMI, onde há uma espécie de moeda, mas é um valor de referência monetário, em que os países têm direito de saque no FMI, só que não é um dinheiro efetivamente, não é uma moeda corrente, é só uma referência. Quando o Brasil adotou o real como moeda, a gente usou uma referência monetária que era o URV. Nesse caso, seria talvez a evolução do atual sistema, esse SML, para algum valor referencial numérico, uma espécie de URV entre os países para exclusivamente o comércio exterior. Enfim, me parece que esta confusão
talvez tenha irritado um pouco o ministro da Fazenda, mas de fato não há hoje como a gente ter uma moeda igual e compartilhada com os argentinos. São dois países completamente diferentes, políticas monetárias diferentes, inflação diferente. Estamos muito distantes disso e não acredito ser um tema na pauta econômica de médio e longo prazo aqui no Brasil. Bom, vamos tentar entender o que aconteceu para o ministro ter dado aquela resposta atravessada para o nosso colega jornalista, porque a questão de minutos, Fernando Haddad falou com a imprensa sobre essa polêmica e a nossa repórter Marina Demori acompanhou e volta a conversar com a gente ao vivo, né, Marina, com os detalhes do que teria dito, do que disse Fernando Haddad a vocês, jornalistas que estão aí, imaginam na porta do Ministério da Fazenda. Eu acho que a Marina está sem som, ela não está ouvindo a gente neste momento, mas definitivamente ela tem que voltar, porque... Está ouvindo agora, Marina? Agora sim, Márcio. Qual foi a explicação que a Haddad deu aí na porta do Ministério? Marina, por favor. Márcio, então, a gente estava aqui eu estava justamente conversando com você no momento em que a Haddad saiu aqui do Ministério da Fazenda, né, depois de cumprir a sua agenda do dia. E Haddad preferiu não gravar entrevistas, né, com os jornalistas que estavam aqui de plantão, justamente na portaria do Ministério, mas disse que houve, né, basicamente disse que houve um mal-entendido. Ele disse que não ficou irritado, que gosta dos jornalistas e que quer estabelecer uma rotina de entrevistas para que ele possa se explicar melhor, conversar melhor sobre os assuntos que estão em debate em cada dia. Então foi basicamente isso que Haddad disse em off, né, aqui para os jornalistas que estavam o esperando na porta do Ministério da Fazenda. Agora, outra informação que a gente tem também sobre essa situação que gerou toda essa conversa hoje, de que Haddad teria ficado irritado com um colega jornalista, é que esse jornalista em questão teria recebido também uma ligação de Haddad fazendo um pedido de desculpa e que os dois teriam conversado para tentar resolver esse mal-entendido, viu, Márcio? Muito obrigado, Marina Demori, que falou com a gente mais uma vez de Brasília, explicando então essa posição. E o que a gente espera seria legal isso realmente, né? Que o jornalista que fez a pergunta, e é uma pergunta, tenha realmente recebido um pedido de desculpas, né? Sim, é o que se espera de uma relação civilizada com a imprensa. Claro. E de fato, assim, o que a gente já trouxe aqui, quem assistiu o Prime Time entendeu que não seria uma moeda corrente no bolso, e sim mais uma referência para o comércio exterior, Márcio. Muito bom. Fernando Nakagawa volta ainda nessa edição. Obrigado, Naka.